Olá, boa noite, igreja, Shalom. 8 horas em ponto, estamos aqui ao vivo, transmitindo a primeira pregação de BCA Portão ao vivo. A ideia inicial era um vídeo gravado, mas o Senhor não quis assim. A gente fez algumas tentativas e entre erros e acertos acabou que virou uma live. Vamos lá. Vamos dar início, essa é mais um elo da campanha Óleo da Unção, que está acontecendo todas as quarta-feiras na IBCA Portão, onde o tema é Casa e Família. Nós estamos no terceiro elo, o tema desse terceiro elo é a igreja sem a família. No elo anterior, nós falamos sobre a igreja e a família. E o que foi que nós falamos? Nós falamos, abordamos um ponto de vista da igreja como família. E hoje nós vamos falar de um ponto de vista invertido, que seria a família sem a igreja. Nesse processo de família sem igreja, tudo a ver com essa situação que nós estamos vivendo hoje, desse coronavírus, e essa proibição, a abertura das igrejas, dos templos, né? E a gente podia começar abordando, isso é considerado certo, isso é considerado errado, os líderes que estão fazendo isso, estão fazendo de uma forma prudente, de uma forma imprudente, uma forma egoísta, e a gente vai, como sempre a gente faz, na palavra, tentar chegar a um denominador comum quanto a isso. E a primeira palavra que eu queria que vocês abrissem aí, diferente da igreja, a gente não precisa esperar tanto, né? Mas vamos correr aí. Hebreus 15, 25. Desculpa, tá, gente? Hebreus 15, 25. Transmissão ao vivo. A gente vai dar aquele tempinho básico para vocês estarem abrindo. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Vamos lá. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa palavra, eu vou chamar a atenção para uma questão aqui, que é o seguinte: quando a gente lê aqui, a gente precisa se atentar a tudo que a gente está lendo. Essa é uma palavra bem lida, bem trabalhada, onde diversas pessoas realmente abordam isso aí. Só que o Senhor me direcionou a uma palavra específica nesse texto, que vai nos ajudar bastante aqui. É o seguinte: não deixemos de nos reunirmos como igreja. Vamos, atenção ao fato, é o seguinte: como igreja. Não está sendo falado aqui, não deixemos de reunirmos na igreja. Jorge, você está falando a partir daí que não é para a gente ir para a igreja? Não, sobre nenhuma hipótese eu estou falando isso. Por favor, não vão dizer que Jorge falou que não é para ir para a igreja. Eu estou lendo a passagem de Hebreus 10, 25 e eu estou chamando a atenção para vocês para um fato que é: não deixemos de reunir-nos como igreja. E o que seria a gente se reunir como igreja? Vamos à palavra. Isaías 58, 6 e 8. Isaías 58, 6 e 8. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, quando vires o nu, o cubra, e não te escondas da tua carne?
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isto é como igreja. Gente, como igreja é muito mais do que ir à igreja. Como igreja é ser igreja. Eu falei na quarta-feira passada e vou repetir aqui. Falamos mais de irmos à igreja do que de sermos igreja. Ir à igreja, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, é importante, é necessário, é preciso, é essencial. Ou seja, é a gente sentir as dores do irmão, a gente ser igreja, é a gente ver o nu e vestir, é a gente ver o faminto e dar comida. Ser igreja é tudo isso. Ser igreja é exatamente aquilo que a gente, BCA Portão, a gente é. É uma família preocupada uns com os outros, que de fato realmente tem a preocupação de acolher uns aos outros. Isso é ser igreja. Então, quando na primeira passagem que a gente leu, em Hebreus 10, 25, a gente fala que é para a gente se reunir, a gente nos reunir como igreja, é como família, é olhando um pelo outro. Isso é como igreja. E repito, gente, a gente precisa ser muito mais igreja. A gente precisa muito mais do que ir à igreja, é a gente ser a igreja. Vamos abrir em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Eu estou vendo a turma dando oi, Araci dando oi, a turma que entra dando oi. Oi para todo mundo. Oi para todo mundo. Na medida que vocês estiverem procurando, eu vou dando oi para quem eu estiver vendo aqui. 1 Coríntios 12, 27. Vamos lá. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Corpo de Cristo. Voltamos? Aparentemente sim. Gente, a gente vai criar uma estrutura mais legal nesse sentido aí, para a gente conseguir uma qualidade melhor de vida, tá? Mas enquanto isso, a gente vai desse jeito, em algum momento salva lá no final, e aí quem não pegou, quem perdeu alguma parte, recupera lá no final. Eu tô vendo que tem muita gente entrando agora. A gente está em aqui mais um elo da campanha do culto das famílias. Nós estamos no terceiro elo. Nós estamos falando da família sem igreja. A gente está dando uma abordagem aqui do ponto de vista do momento atual que a gente está vivendo, do coronavírus, de toda essa situação que está acontecendo aí. E a gente está falando aqui, vou de uma forma resumida para quem entrou agora, a necessidade da gente ir para a igreja é real, a necessidade da gente ir para a igreja existe, só que a gente precisa mais do que ir para a igreja, a gente precisa ser a igreja. E é nesse contexto que a gente está, realmente trabalhando aqui agora. Corpo de Cristo no Novo Testamento é sinônimo de igreja. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 1:24, tá? Para que a gente possa ter esse entendimento. A gente estava falando, enquanto vocês abrem aí, da necessidade da gente ser igreja, na necessidade da gente acolher as pessoas, os necessitados, na necessidade da gente sair um pouquinho daquele formato de templo, tá? Daquela questão realmente da gente sair um pouquinho da igreja templo e a gente ser igreja. E aí a gente vai agora ler em Colossenses 1:24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Em Efésios 2:19-22, a gente tem o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito.
Se somos morada de Deus por seu Espírito, não importa onde a gente esteja, aonde a gente estiver, ali o Espírito Santo estará. Então, a gente voltando para a questão do coronavírus, a gente tem visto muitas coisas nas redes sociais, as pessoas colocando que a igreja não pode desistir, que a igreja não pode fechar as portas, crentes e não crentes falando, os crentes levando daquele ponto de vista, de ironia, de que se realmente cura aleijado, cura cego, por que não cura coronavírus, por que estão fechando as portas da igreja, se estão com medo, e gente, não é uma questão de medo. Não é uma questão de medo, é uma questão realmente de obediência. A gente vai ver isso na própria Bíblia. E o que está acontecendo é o seguinte: se você é templo do Espírito Santo, se você é família de Deus aqui na terra, aonde você estiver, você vai continuar sendo isso. Então, ainda que o templo esteja fechado, a gente não está deixando de fazer a nossa parte. Ainda que os templos estejam fechados, o Senhor não vai estar deixando de agir. Ainda que os templos estejam fechados, o Senhor vai estar nessa luta com a gente como estaria se os templos estivessem abertos. Porque o Espírito Santo está onde a gente está. O Espírito Santo está onde a gente está. A gente não precisa estar dentro do templo obrigatoriamente para o Espírito Santo estar com a gente. A gente não precisa estar dentro do templo físico especificamente para que o Senhor esteja agindo. Ele vai estar agindo sim. E aí, para que ele esteja agindo, a gente precisa de algumas posturas, a gente precisa de alguns comportamentos. Eu também falei um pouco sobre isso na quarta-feira passada. A gente precisa de oração, é o primeiro ponto. E aí, gente, eu falei isso na quarta-feira passada, eu estou repetindo aqui, orar sem cessar, a Bíblia fala sobre isso, não significa simplesmente você estar orando sem parar 24 horas por dia, porque isso é humanamente impossível. Orar sem cessar é orar sempre que a gente precisa, e a gente, nesse momento, a gente precisa orar. Se a gente não tem o templo aberto, a gente tem a presença do Espírito Santo na vida da gente, e a gente vai continuar orando, sim. A gente vai continuar pedindo a Deus, sim. Um outro ponto extremamente importante, perdoe, eu quero mostrar onde é que fala a questão do poder da oração. Em Atos 1,14, todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Em Atos 4,31, a gente tem o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observem que ele diz o seguinte: moveu-se o lugar em que todos estavam reunidos. Se a gente estiver reunido no templo, é ali que o Senhor vai mexer. Se a gente estiver reunido na nossa casa, é ali que o Senhor vai mexer. Aonde a gente estiver, o Senhor vai estar agindo, contando que nós estejamos em oração e súplica. Outra coisa que não pode faltar: louvor, ação de graça. A ação de graça é um elemento vital na adoração, gente. Aonde a gente estiver, se a gente estiver orando, se a gente estiver adorando ao Senhor através de louvor, o Senhor vai estar se manifestando, sim. Uma outra coisa que não pode faltar: a palavra de Deus. Adoração, quem ignora as escrituras não é espiritual. Adoração vai ter, se você está no templo cheio de emoção, se você está no templo cheio de comoção, mas você não tem a palavra de Deus, não adianta. Então hoje nós estamos aqui, cada um em suas casas, seja lá onde for que a gente esteja, a gente está ouvindo a palavra de Deus da mesma forma. A gente não está no templo físico, mas a gente está ouvindo a palavra de Deus da mesma forma. Então, se a gente ora, se a gente louva, adora o Senhor, se a gente ouve a palavra de Deus, se a gente lê a palavra de Deus, se a gente fala da palavra de Deus, Deus se faz presente, independente de onde a gente esteja. Nós hoje estamos aqui numa live, nós estamos aqui usando essa tecnologia maravilhosa, adorando ao Senhor através da palavra dele. E onde é que a gente vê isso escrito? 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aqui também tem água, tá? Então, vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para toda a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Olhe o que essa passagem fala, ele dá características aqui. Ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olhe que ele dá características, ele dá coisas que a escritura nos dá. Então, se a gente está lendo, se a gente está recebendo a palavra, seja por uma live dessa, seja lá por que situação for, a gente está se capacitando para a boa obra. Lá a gente faz isso, a gente tem condições de fazer isso na casa da gente, independente da igreja estar com as portas abertas ou não. Se a gente andar nas ruas, assim, a gente não precisa entrar na igreja para a gente ver membros da família de Deus. Membros da família de Deus não estão obrigatoriamente dentro da igreja. Membros da família de Deus estão dentro da igreja, estão nas casas, estão nos trabalhos, estão nas faculdades, estão nos colégios, aonde estiver pessoas, essas pessoas estiverem aptas, essas pessoas são reconhecidas como famílias de Deus aqui na Terra. Aonde elas estiverem, elas vão estar sendo reconhecidas como família de Deus aqui na Terra. Existem 7 características, o Senhor me listou 7 características, talvez não sejam as únicas 7, mas Ele me listou 7 características que faz com que a gente reconheça um membro da família de Deus aqui na Terra. A primeira dela está em Mateus 11, 29. A primeira delas está em Mateus 11, 29, que diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se você é membro da família de Deus aqui na terra, se você é corpo de Deus, se você é igreja, você é manso e humilde de coração. João 13, 34, 35. João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão e sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Primeira característica de um filho de Deus aqui na terra, na igreja, na casa, na faculdade, no trabalho, seja onde for. Primeira, ser manso e humilde de coração. Segunda, amar. A terceira está em Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, também fazei vós. Perdoar. Ser manso e humilde de coração, amar, perdoar. Vamos à quarta característica, João 13, 14 e 15. João 13, 14 e 15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É o exemplo. Servir ao outro. Manso e humilde de coração. Amar, perdoar e servir ao outro. Essa passagem me traz uma lembrança muito forte de uma peça de teatro que a gente teve na IBCA Portão, onde o nosso pastor ensinava exatamente essa questão. Não ele como pastor, nem nada, mas a questão do realmente servir a um outro. E a gente fez essa lavagem dos pés na nossa igreja, foi lindo, foi maravilhoso, para a honra e glória do Senhor. E essa é uma característica. Uma outra característica está em João 8, 29. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Procurar agradar o Pai sempre. Sempre, sempre. Vou estar repetindo para que a repetição ajude a gente na memorização. Primeira característica, manso e humilde de coração. Segunda característica, amar.
Terceira característica, perdoar. Quarta característica, servir aos outros. Quinta característica, procurar agradar o Pai sempre, em tudo. Sexta característica, 1 Pedro 1,15, 16. 1 Pedro 1,15, 16. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Outra característica, que normalmente é extremamente difícil, porque a gente, enquanto igreja, a gente costuma se colocar somente do lado do pecador. Eu sou pecador, mas o Senhor fala pra gente que a gente precisa ser santo. A gente, enquanto família de Deus aqui na terra, a gente, enquanto corpo de Cristo, a gente, enquanto igreja, a gente precisa querer buscar ser santo. Ah, Jorge, mas ninguém é perfeito. Está na palavra do Senhor. Está em 1 Pedro 1, 15 e 16. É um mandamento do Senhor. A gente precisa querer. A gente precisa querer buscar ser santo. Quando a gente busca ser santo, fica muito mais fácil. É uma característica. E a sétima e última característica está em João 17, 18. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Jorge, o mundo é muito grande. Jorge, o mundo é muito extenso. Como eu vou chegar ao mundo? Gente, se a gente fala para o nosso vizinho e o nosso vizinho aceita Jesus, se o nosso vizinho é salvo, se o nosso vizinho recebe o Espírito Santo, o nosso vizinho vai propagar isso. Ele vai falar para o vizinho do outro lado, ele vai falar para o parente dele, ele vai falar para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai falar para outra pessoa, e dessa forma a gente alcança o mundo. Hoje, na época que a Bíblia foi escrita, a gente não tinha internet, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha live, e o Senhor estava falando, ministrar ao mundo. Jorge, como é que eu vou ministrar ao mundo? Essa é uma alternativa aqui. Vocês têm como fazer isso também. Vamos ser corajosos, né? Vamos povoar o mundo com pregações, com palavras, com mensagens. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de mandar um cartaz de convite para uma pessoa. Só mandei o cartaz e disse, é hoje o culto. E essa pessoa foi para o culto. Eu não precisei falar muita coisa. Então, ide e pregar o evangelho. Ou, como está escrito aqui em João 17, 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É uma ordem do Senhor. E eu vou repetir uma frase que eu sempre repito nas palavras que o Senhor tem me dado, que é uma frase conhecida que o nosso pastor usava muito, que é aquela frase, né? A gente está na garagem, não nos faz carro, gente. A gente está na igreja, não nos faz crente. A gente está na igreja, não nos faz salvo. A gente precisa, mais do que estar na igreja, a gente precisa ser a igreja. A gente precisa mudar um pouco o verbo, né? Deixar um pouquinho de lado o verbo estar e começar a usar um pouquinho mais o verbo ser. Eu vou repetir, porque muita gente entrou depois, para a honra e glória do Senhor as pessoas estão entrando. Eu não estou falando em momento nenhum contra a igreja. E a igreja é necessária, é essencial, é primordial, tá? Só que não é só ir, é ser. Se você está lá dentro e você não está sendo igreja, não adianta de nada. Então vá, mas seja igreja também. É preciso ir além das paredes do templo. É preciso ultrapassar os discursos religiosos, os jargões bíblicos, né? As frases bíblicas, os jargões evangélicos, vamos chamar assim, jargões bíblicos, não fica muito legal. Muitas vezes, esses jargões, essas falas, essa forma de agir, resume-se simplesmente a palavras, as quais entram em contradições com a atitude de poucos cristãos. Então a gente precisa ser mais igreja. É legal você se vestir como crente,
É legal você falar como crente, mas é muito mais legal você ser crente. Uma roupa não lhe faz crente, um jargão, um gospel não lhe faz crente. O que lhe faz crente são as suas atitudes, são aquilo que você de fato é. A gente precisa ser crente. A gente precisa estar na igreja, mas também a gente precisa ser igreja. E ser igreja, a gente já falou bastante aqui sobre ser igreja, mas ser igreja, entre aquelas 7 características que eu vou destacar uma. Mateus 22, 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. Live em casa é legal pra caramba, que a gente passa por algumas situações aqui. Eu tô com um gato rodando aqui a mesa. Se a equipe técnica puder apoiar, o gato tá rodando a mesa, passando pelo computador aqui, tá bem legal assim. Um gato, um felino, não sou eu não. Um gato felino. Mateus 22, 37 ao 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é ser igreja. É amar o teu próximo como a si mesmo. Isso é ser igreja. A igreja de Portão, para a honra e glória do Senhor, não só prega isso, como busca muito isso. E eu glorifico a Deus por isso. Até o próprio Senhor, ele foi igreja quando ele teve a maior das atitudes para a gente aqui. João 3,16, isso é bem batido. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, se o próprio Deus, ser supremo, maior, ele teve essa demonstração de amor por a gente, e não sou eu que estou dizendo que ele teve, está escrito na Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem somos nós para de fato a gente não amar os outros, né? E para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção para um fato. No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde o povo se reunia para ter comunhão com Deus, tá? Isso continua existindo. O Senhor manifestava sua glória no templo. Isso continua existindo. O templo é um lugar especial onde Deus se revelava às pessoas, e isso continua existindo. Porém, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele abriu o caminho para que todos possam ter contato direto com Deus, em qualquer lugar. Se antes a gente precisava do templo, hoje a gente não. A gente continua precisando. Mas ele abriu a porta para que tudo aquilo que antes acontecia somente no templo, acontecesse em qualquer lugar. Quem aceita Jesus como seu Salvador recebe o Espírito Santo, que faz morada dentro dele. Assim, cada crente se torna templo de Deus. Um lugar onde Deus se manifesta. Antes ele tinha um lugar específico onde ele se manifestava. Hoje ele continua se manifestando nesse lugar. Mas hoje ele habita em nós. Ele faz morada em nós. Hoje nós somos templo. Então, voltando à questão da coronavírus, gente, o templo está lá fechado, mas Jorge não está fechado. A pastora Jucimar não está fechada. Rosana não está fechada. Patrícia não está fechada. Zélia não está fechada. Ninguém que é templo do Espírito Santo está fechado. A gente continua com as portas abertas. A gente continua sendo templo do Espírito Santo, a gente continua aberto a tudo que Deus tem para fazer. Se antes ele precisava obrigatoriamente daquele espaço para fazer, hoje ele não precisa mais obrigatoriamente daquele espaço. Ele pode fazer onde a gente estiver. Então não vai ser a ausência das portas do templo aberta que vão fazer com que Deus deixe de agir na questão do coronavírus, ou seja lá o que for. Ele não vai deixar de agir porque as portas estão fechadas. Ele tem a mim e a cada um de vocês para continuar agindo.
É isso que a gente precisa entender. E isso a gente vê de uma forma muito clara em Atos 17, 24. Atos 17, 24. Vamos ler. Atos já é Novo Testamento. O que Deus fez, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olhe o que isso está falando. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita na IBCA Portão, na IBCA Naldo de Freitas, ou em que denominação seja, ele não habita ali. Jorge, se ele não habita ali, aonde é que ele habita? 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, gente. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a Ele e faremos morada nele. Gente, Deus não habita ali. Deus habita aqui. Deus habita em cada um de nós. Ok? Vamos de uma vez por todas achar que Deus precisa daquilo ali para se manifestar. Vamos parar de uma vez por todas que as coisas só vão acontecer se a gente estiver ali. Ele está aqui. Nós não somos igreja somente lá dentro, nós somos igreja 24 horas por dia. Ele não precisa daquele espaço físico para ele fazer tudo que ele tem que fazer. Ele não precisa daquilo ali. Aquilo ali é muito legal, aquilo ali é muito bom, é maravilhoso. Eu estou sentindo uma falta da igreja que vocês não têm ideia. Eu queria estar ali com vocês. Mas ele não precisa daquilo, porque ele habita em mim, ele habita em cada um de vocês. Eu tenho várias passagens falando sobre essa questão da habitação aqui. Vocês podem ler Hebreus 3, 5 a 6, Hebreus 3, 4 a 6, tem muitas passagens falando isso. O Senhor habita em cada um de nós. E agora, ainda para aquelas pessoas que questionaram, ou que continuam a questionar a postura dos líderes que optaram por fechar as portas da igreja nesse momento de coronavírus, aquelas pessoas que acham que a gente precisa estar dentro fisicamente da igreja para que o Senhor se manifeste, eu queria deixar muito claro através de duas passagens, tá? A gente já deixou, acredito eu, muito claro para aquelas pessoas que querem entender, porque não adianta, eu poderia ficar aqui 1 hora, 2 horas falando, mostrando, e vai ter gente, infelizmente, que vai dizer assim, mas eu não acho que seja assim. Então, para essas pessoas, infelizmente, misericórdia, vamos botar o joelho no chão e orar que o Senhor possa transformar. Mas, para aquelas pessoas que assistiram até aqui, que ouviram até aqui, vou repetir, o Senhor não precisa do templo físico, do galpão alugado pela IBCA Portão para se manifestar. O Senhor habita dentro de cada um de nós. Ele mora dentro de cada um de nós. E é isso que ele precisa, é o suficiente para ele fazer tudo que ele tem que fazer. Coronavírus, câncer, AIDS, H1N1, tudo que ele tem para fazer, ele vai fazer na medida do que for vontade dele, do que é o querer dele, daquilo que ele entenda que é o melhor para a gente. Ele vai fazer, ele não precisa daquilo, porque ele habita em cada um de nós. Para quem ainda não entendeu isso, eu vou pegar 2 passagens. A primeira é bem pequenininha,
Está em 1 Samuel 18:14. Eu coloquei essa passagem em alguns grupos, logo após a pastora ter informado, ela gravou um vídeo informando de que que ela não iria a igreja não iria funcionar durante esses dias. E eu coloquei essa passagem, né? Acredito que algumas pessoas já tenham visto. É 1 Samuel 18:14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Eu vou repetir. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. O que a pastora fez foi ser prudente. Prudência. Prudência. No momento que ela está sendo prudente, fala a palavra que o Senhor está com ela sim. Então não ache que o Senhor não está com ela porque ela fechou a porta da igreja, não. Ela foi prudente. E agora eu queria ler mais uma passagem, essa um pouco mais longa e um pouco mais forte, que fala de uma questão também muito relacionada a isso. Está em Jeremias 7, a partir do 1. Eu vou esperar vocês abrirem, que essa eu faço questão que vocês acompanhem. Jeremias 7, a partir do 1. Pedi a minha obreira para pegar água para mim. Você pega a minha obreira, por favor? Obrigado. A gente tem obreira aqui. Jeremias 7, a partir de 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta, o templo do Senhor, e proclame esta mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Olhe para quem ele está falando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os fareis habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os fareis habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde antigamente e para sempre. A passagem é longa, eu acho interessante que vocês continuem a ler, mas o que o Senhor está falando aqui, e vocês podem ver isso mais detalhado no decorrer, gente, não é simplesmente estar no templo, é ser templo. Não é simplesmente estar na igreja, é ser igreja. O Senhor fala aqui muito claramente, não adianta vocês estarem lá se vocês estão mentindo, se vocês estão enganando, se vocês estão matando, se vocês não estão sendo cristãos. Não adianta vocês estarem lá, porque eu não vou olhar por vocês. Não adianta estar na igreja com atitudes do mundo, e clamar ao Senhor que Ele não vai nos ouvir. Se a gente estiver lá, mas a gente estiver seguindo o caminho do Senhor, Ele vai nos ouvir, assim como Ele vai nos ouvir aonde quer que a gente esteja. Então, eu vou repetir aqui, levando em consideração mais uma vez que muitas pessoas entraram no decorrer da live. Não é simplesmente estar na igreja. É mais que isso. É ser igreja. É ser corpo de Deus. É ser templo de Deus aqui na terra. Se você é templo de Deus aqui na terra, tanto faz você estar lá como você está em sua casa, para o manifestar de Deus é a mesma coisa. Quando a gente fala onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor deu uma revelação a uma pessoa num curso que eu faço, num curso bíblico, que eu achei muito interessante. Você é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você mais ele já são 2 pessoas, e ali o Senhor se faz presente. Então você sozinho, na sua casa, de joelho, louvando, clamando, adorando,
orando, lendo a palavra, o Senhor se faz presente ali. Então, a gente não precisa obrigatoriamente estar dentro da igreja para o Senhor agir. Não vai ser a presença física nossa dentro da igreja que fará o Senhor agir. O Senhor vai agir porque Ele vai agir. O Senhor precisa de pessoas disponíveis. E quando nós não colocamos disponíveis, Ele vai agir aonde quer que a gente esteja. Para finalizar, a gente não estou falando contra estar na igreja. Eu estou falando contra, ou estou falando que é o seguinte, você precisa estar na igreja sendo igreja. Se fosse assim, a gente só seria crente, a gente só seria igreja, Deus só se manifestaria nos dias de culto. E Deus é Deus de domingo a domingo, e a gente não tem culto de domingo a domingo. E Deus se manifesta de domingo a domingo. Então, para a honra e glória do Senhor, Ele está se manifestando nesse momento, cada um em sua casa. Nós não estamos lá, mas Ele está aqui. O culto não para, o culto não acaba. A gente cultua Ele 24 horas por dia. Então, o culto não acaba. Os nossos cultos, como reuniões, vão continuar acontecendo da forma que está acontecendo aqui hoje. Tá? Amanhã, culto da família, amanhã culto das mulheres, provavelmente, não sei se gravado, se ao vivo, mas nós vamos ter a palavra, tá? Domingo EBD, nós vamos ter a palavra. Domingo de noite, nós vamos ter a palavra. Culto do jovem sábado, nós vamos ter a palavra. Então a palavra vai continuar. Aí cabe a gente que está em casa continuar em oração, continuar em jejum, continuar louvando, continuar fazendo tudo aquilo que o Senhor espera que a gente faça na igreja. E aí, agora para a gente finalizar, a gente não teve o momento dos dízimos, da oferta, mas a gente vai ter o momento dos recados. Jejum, tá? Vamos lá, voltando. A gente está no momento de campanha no culto da família. 7 elos, nós estamos no 3º elo, quarta que vem o 4º elo. E a gente vai continuar aqui. A gente vai continuar aqui, tá? Cada elo desse a gente vai estar aqui, a pessoa responsável pela pregação por trazer a palavra vai estar, seja ao vivo, seja através de uma gravação, vai estar disponibilizando a palavra vai estar existindo. As reuniões que estariam acontecendo na casa daquelas 7 famílias, essas reuniões não estarão mais acontecendo, tá? Mas essas 7 famílias vão estar fazendo todo o processo, todo o ritual, tudo como foi determinado, tá? Então, essas 7 famílias, sem a presença das 3 outras famílias, vão estar se reunindo, sempre nas datas determinadas, orando, jejuando, ungindo a sua casa. Todas as famílias devem estar ungindo a sua casa. Esse momento é um momento mais do que nunca das famílias estarem ungindo a sua casa. E o jejum dessa semana passada nós fizemos jejum de pão, o jejum dessa semana é jejum de café, tá? Então, retomando aqui, continua, todos os cultos vão continuar acontecendo nas nossas casas, as palavras vão ser colocadas nas redes sociais, tá? Para o culto da família, a questão do elo vai continuar existindo, as famílias vão estar se reunindo sem a presença das outras 3, certo? Jejum de café, né? E tem mais algum lembrete? Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa para ser falada. Ungir foi falado. O óleo. Aquelas pessoas que não pegaram o óleo vão estar entrando em contato com Clara, com Patrícia e com Lília, que essas 3 pessoas vão estar disponibilizando de alguma forma, da melhor forma possível, esses óleos, tá? Então as famílias que não pegaram, entrem em contato com Clara, com Lília e com Patrícia, que essas pessoas vão estar disponibilizando esse óleo. Amanhã vamos estar nos reunindo mais uma vez, né? Amanhã é culto das mulheres. De repente, eu não sei como é que a gente vai fazer, porque os homens vão acabar podendo assistir, né? A gente não tem como bloquear, mas não, é só para as mulheres. Brincadeira à parte, é só para as mulheres. As mulheres acessem, tá? As redes sociais, a gente vai estar divulgando aí. Lembrei, tem mais uma coisa importante. Vai ser criado um grupo, certo? Um grupo novo, durante esse período de quarentena aí,
para que a gente esteja passando as principais informações do que vai estar acontecendo na igreja durante esse período e onde a gente vai estar disponibilizando os vídeos das pregações. Gente, foi criado um grupo, Família Bendita do Senhor, lá atrás. Algumas pessoas saíram. Eu queria pedir a vocês encarecidamente que realmente essas pessoas que não têm uma predisposição tão grande para grupo, que tem um pouquinho de paciência, que permaneçam nesse grupo aqui, ou nesse grupo que vai ser criado, porque vai ser a ferramenta de comunicação da gente. É onde a gente vai estar explicando, é o que vai estar acontecendo, onde a gente vai estar colocando aquilo que Deus passar para a pastora, as direções que Deus passar para a pastora, a gente vai estar colocando nesse grupo. Então eu peço um pouquinho de paciência, porque é muito difícil para a gente estar passando informação para um número tão grande de pessoas. Então a gente vai criar um grupo para isso. Então tenha um pouquinho de paciência. Pelo menos nesse período é um grupo provisório realmente para durante esse período. A gente vai encerrando aqui, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, que o Senhor esteja nos cobrindo, que o Senhor esteja nos guardando nesse momento, e que o Senhor realmente esteja nos direcionando nesse momento, né? Pedir uma bênção especial sobre a vida da nossa pastora Jucimar, de todos os seus familiares, do nosso pastor Arlindo, de cada pastor, de família do pastor Arlindo, de cada pastor desse ministério, bispo, presbítero, evangelista, diácono, obreiro, membros, visitantes, de cada um, né, que de uma forma ou de outra estão ali com a gente, que o Senhor continue abençoando, que nos dê um resto de noite em paz, tranquilo, um sono tranquilo, uma quinta-feira tranquila, um resto de semana tranquilo, e vamos nos manter firme. Oração, louvor, palavra. Vamos nos manter firme. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh Deus, nós somos um, não vai ter. Amém. Um beijo no coração de vocês. Aqui eu tenho certeza que deixa eu encerrar seu vídeo ao vivo. Vamos encerrar.